Jeremias, o profeta, capítulo 17, versículos 7 e 8. E da Bíblia é Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, aí vem Lamentações, Ezequiel. 17 é o capítulo, versículos 7 e 8. Bendito o varão, o homem, a mulher, a pessoa que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão é de seca, friagem também pode ser usado, é como nós temos agora nessa época, né? Apesar que tem caído uma chuva de vez em quando, mas nessa época é de sequidão, né? Você vê que geralmente os reservatórios caem. Esse ano o verão nosso, ele foi bem, o verão, tanto o primavera e verão, tinha bastante chuva. A cantareira aqui que estava lá embaixo foi para quase 100% já, ficou. Então está enfrentando o tempo da sequidão aí, tranquilo. Tem dias, vários dias que não está chovendo e tudo, mas não termina. Então, não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Essa é a pessoa que confia no Senhor. Mas o que é confiar no Senhor? É confiar no que diz a palavra. Salmo 1, Salmo de número 1. Esse é bem conhecido, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem é o ímpio? Aquele que não tem temor de Deus, aquele que não tem respeito pela palavra de Deus, aquele que não tem respeito por aquilo que Deus diz. Ele não tem. Então ele é ímpio, ele não tem apreço à palavra de Deus, não tem respeito ao que Deus diz. Ele diz, nem se detém no caminho dos pecadores, não entra. Qual é o caminho do pecador? Fora da palavra. Pode dar até dinheiro, irmão, mas não temos que ter isso. Não podemos sentir inveja de maneira alguma da pessoa que prospera no nosso caminho. Ah, pastor Jaime, eu sou de Deus, o cara não é de Deus, e o cara prospera. Deixa o cara para lá, irmão. Ora por ele, vai se converter, entenda bem. Não entra nessa não. Não tenta, essa competição não é boa. É o caminho dos pecadores, onde a pessoa pode ganhar dinheiro, pode se realizar como homem ou como mulher, mas não se realiza com Deus. E um dia vai acabar, esse mundo termina para ele. Pode ter mais cedo ou mais tarde. Os antigos diziam, uma coisa é certa, quem nasce, morre, a não ser que Cristo volte antes. Arrebatamento, na Bíblia só fala de Enoque e Elias, não houve outro. O próprio Senhor Jesus morreu, mas ressuscitou, mas todos provam a morte. Bom, não entra nessa, né? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que é isso? Aqueles que debocham da palavra de Deus, mas que debocham também, às vezes, do irmão, da irmã, que faz piadinha com o povo de Deus. São escarnecedores, zombam até da palavra. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei faz o quê? Medita de dia e de noite. Ele tem prazer em obedecer, não é só em obedecer não, ele tem prazer. Não saia daqui, o Salmo 100, versículo 2, lembra? Coloca por favor 102. Servir ao Senhor com alegria, basta para nós. Ele tem prazer de servir a Deus. No Salmo 112, versículo 1, olha o que diz. Ele diz, louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem o quê? Grande prazer, não é só prazer, não é grande prazer. Eu costumo brincar que a pessoa não fala assim, eu só te perdoo porque Deus manda, por mim eu ia quebrar a tua cara. A pessoa que fala que abre a cara do outro, não tem nem conhece Deus, nunca ouviu Deus na vida, não conhece Jesus de maneira alguma. Mas pastor, já você não sabe o que aquela pessoa me fez. Por mais que ela tenha feito, sua missão é orar por ela. Você é cristão, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, não pode de maneira alguma agir dessa maneira, porque você perde, e perde muito, a pessoa perde, não pode. O ímpio nos provoca para quê? Para você fazer isso. Não, você tem prazer em obedecer a Deus, de vez de você ficar com ódio, não, Jesus, tem misericórdia dessa pessoa. Você faz o que a Bíblia diz, amai, orai, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, você ora, mas com prazer você faz isso, né? Você tem prazer em dizer não para o pecado, não dizer, pastor Jaime, mas foi uma tentação, não, você tem prazer em obedecer a palavra de Deus, mas tem que correr que não é a parte principal ainda. Aí ele diz, aí sim, chegamos à parte, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, tem um tempo certo, né?
E você viu agora, nós estamos aí, época, por exemplo, melancia, vai surgindo. Estava vendo agora da época das plantações. Aí diz, que dá a sua fundação, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Esse é o que confia no Senhor, ele tem prazer em obedecer a Deus, ele tem prazer no que Deus diz. Deus diz, eu vou confiar no que Deus diz, eu vou confiar no que está escrito na palavra. E terminando, não são assim os ímpios, os que não respeitam a Deus, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então vamos voltar para a nossa mensagem do Jeremias. O segredo é confiar no Senhor, que aí você será como árvore plantada junto a ribeiro de águas. Então as raízes vão até o ribeiro, e mesmo quando tem o tempo da sequidão, aquele momento difícil na sua vida, aquele momento que tudo parece que não vai acontecer, que nada está dando certo, você não entra em desespero. Sempre cito o profeta Abacuque, ainda que a figueira a vide não deu, eu vou me alegrar no Senhor, meu prazer está com Deus, meu prazer está na presença de Deus. Essa pessoa será bem sucedida. No Novo Testamento, lá em Hebreus, vamos para Hebreus, capítulo 10, versículo 35, lá no finalzinho da Bíblia. Hebreus 10, 35. Ele diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Galardão é isso, como um troféu, né? Recompensa. Você é recompensado quando confia no Senhor. Quando você luta contra as evidências, você confia, você se alegra naquilo que Deus diz, porque Deus diz. Pode surgir como eu falei, o tempo difícil, o tempo da seca, mas você continua dando frutos, porque Deus está contigo. Agora veja comigo, e ele diz no 36, porque necessitais de paciência, a capacidade de esperar, porque depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um poucochinho de tempo, o que há de vir? O que há de vir? O que está escrito na palavra, irmão. Os céus e a terra passaram, minhas palavras não hão de passar, e o que há de vir não tardará, mas o justo viverá da fé. Vamos lá, todos conhecem, a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então eu vivo daquilo que eu vivo, não daquilo que eu vejo. O que eu digo para vocês, o que eu vejo me entristece, o que eu vejo me aborrece, mas eu fico com aquilo que Deus diz. Por quê? Porque eu confio naquilo que Deus diz, porque eu tenho alegria. Se é um mandamento, eu vou obedecer com alegria. O que eu vou ter? O galardão, eu vou ser recompensado, eu vou agradar a Deus. Agora eu não posso recuar, mas o justo é da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É muito bonito isso aqui. Você não recua, então você vai ter, se aqui não tem, mas quem não recua dá prazer. Deus tem prazer em você. Quando vê você lutando contra as evidências, lutando contra os fatos, você glorifica a Deus. O sinal da confiança. Vamos para o Salmo 125. Esse também você cita, canta, né? Tem até uma canção. Os que confiam no Senhor, como é que é? São como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Já está aí, ó, o Salmo 125. Fique tranquilo, não desligue que eu não vou cantar mais, é só esse pedacinho. Então diz, os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então esse é o segredo, é o sinal, a que a pessoa não se abala. Amigo, eu estou sabendo da sua doença, eu estou sabendo do seu problema, eu estou sabendo disso, mas você está tão tranquilo, você está confiante no Senhor. Não, porque a Bíblia diz, para eu resistir ao diabo, que ele vai fugir, porque a Bíblia diz que para Deus não há impossível, porque Deus diz que estar com Cristo é o quê? Incomparavelmente melhor. Então você confia no que Deus diz. Quando você pede um ente querido que está com Cristo, você não entra em desespero, você confia, ele está no Senhor. Esse é umas coisas. Para terminar, pessoal, vamos para Isaías, e esse é muito bonito, capítulo 40, hein? E ele diz assim, olha o que diz, versículo 29, desculpa como eu falei: dá vigor ao cansado e multiplica as forças dos que não têm nenhum. É muito comum você ouvir falar, cristão, pastor Jaime, estou perdendo as minhas forças. Eu também perco, mas Deus não perde.
E Ele é a minha força, Ele é a sua força, Ele é a nossa força. Oh, glória a Deus, isso é bonito, né? E diz assim: e dá vigor ao cansado e multiplica a força dos que não têm nenhum. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor, diga aí, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Aí o pessoal traz aqui a interpretação da águia, né? Mas tudo bem, eu não tenho muito conhecimento para explicar, que ela vai acima da tempestade, né? A águia, então mesmo na tempestade olha lá e não fica em desespero. Mas não vou entrar nessa interpretação não, vou ficar só com o texto bíblico só. E subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Vale confiar em Deus. Volta para o Jeremias, capítulo 17, versículo 7. Então, o Jeremias chorava pelo povo, não era manhoso não. Ele diz para nós aqui, muito forte, 17, 7. Bendito o varão, o homem, a mulher, a pessoa que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Peça a Deus: Deus, eu quero aprender a confiar em Ti, eu quero crescer nesse conhecimento, quero crescer nesse envolvimento contigo. Você vai ver que você vai ter uma segurança, e essa segurança, tenho falado que não é fruto do acaso, é fruto da sua confiança. À medida que você coloca a sua confiança no que Deus diz, você vai se sentir mais seguro ainda e não vai se abalar, mesmo nas adversidades. E como diz aqui o versículo 8, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. Todo mundo está queimadinho lá, ele está lá. E no ano de sequidão, aquele ano de seca, parece que não vai acontecer nada, aquele ano passou um ano ruim, não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Ele sabe que as coisas vão acontecer com ele, porque ele confia no Senhor. Amém?